Bom dia, gente. Nós hoje vamos dar continuidade e encerramento a esse primeiro módulo desse bimestre. Como eu falei para vocês, nesse bimestre a gente vai estar trabalhando dois módulos. A gente está encerrando essa semana o primeiro módulo deste bimestre, depois da entrega dos trabalhos, a gente vai estar dando continuidade ao módulo seguinte. Hoje a gente vai falar um pouco sobre camuflagem, coloração, mimetismo, também sobre o final desse processo evolutivo que a gente vem tratando desde o mês passado. Então, aqui a gente tem que o quê? Que a camuflagem é o tipo de adaptação em que uma espécie apresenta características que a confundem com o ambiente e dificultam sua localização. Mariposa bistombetulária de cor clara, por exemplo, apresentam camuflagem em relação aos troncos cobertos por líquens. Mariposas melânicas ficam camufladas ao pousar sobre troncos escurecidos pela fuligem. No caso aqui a gente tem alguns exemplos. Por exemplo, aqui o lobo ele se camufla na neve, pois ele é muito branco. Então, se ele fechar os olhos, esconder o nariz e baixar as orelhas, ele é muito fácil de ser confundido em um ambiente muito claro como a neve. Alguns outros exemplos de lobo de características camufladas é no caso dessa mariposa, que tem muita fuligem na região onde ela vive e que ela se camufla quando ela se encosta no tronco da árvore. De longe, a coloração dela, característica da região, se confunde a coloração do tronco. Aqui, ó, um cavalo marinho, ele se camufla na região onde tem algas muito parecidas com ele. Aqui eu também tenho ó, um bichinho que, no formato de uma folha, o formato dele, que aí ele parece que ele é a folha em si. Então, o tipo de camuflagem é quando você tem uma coloração que se camufla em meio ambiente que você vive. Já existem tipos de coloração que determinam aviso ou advertência, que funcionam como proteção para os predadores, informando que o animal possui sabor desagradável, é tóxico ou perigoso, como é no caso do anfíbio Dendrobates tinctorius, que ele tem uma coloração azul, amarelo com preto bem destacada, que a característica dele é que ele provavelmente vai ser um perigo se comê-lo. Outra característica existente no mundo animal é o mimetismo. O mimetismo é em que duas espécies distintas compartilham semelhanças reconhecidas por outras espécies. Essa adaptação confere vantagens para uma ou para ambas as espécies. Um exemplo de mimetismo é encontrado nas serpentes conhecidas como cobras coral. A espécie, que é chamada de cobra verdadeira, coral verdadeira, é altamente peçonhenta, enquanto a coral falsa ou falsa coral não apresenta dentes, então não possui peçonha, não possui veneno. O padrão de coloração dessas duas é bastante semelhante, apesar de pertencerem a famílias completamente diferentes. A teoria evolucionista diz que a semelhança é resultante de um processo de adaptação cujos ancestrais provavelmente se beneficiavam por serem parecidos, com as quais conviviam. Em outras palavras, com um padrão de coloração mais semelhante das corais verdadeiras, as corais falsas são beneficiadas pela seleção natural por uma população que tende a aumentar a sua geração após geração. Aqui é um exemplo de coral falsa e aqui é um exemplo de coral verdadeira. Vocês verem, a coloração dela é mais apagada, mas a organização de cores é muito parecida. Mas essa daqui é a coral falsa e essa é a coral verdadeira. Essa é muito venenosa, essa não tem veneno nenhum. Outro exemplo de mimetismo é a borboleta vice-rei, que ela não é tóxica, e a borboleta Danaus platypus, que ela é venenosa. Essa daqui é a Limentius arquipus e essa daqui é a Danaus plexippus. As duas são iguais, mas não são a mesma flor, a mesma borboleta. Isso é outro exemplo de mimetismo. Dentro dessa característica de mimetismo, de geração filogenética, característica morfológica, semelhança, camuflagem, existe a diversidade da vida no processo evolutivo, que surge a partir da explicação que eu falei para vocês de árvore filogenética, em que a gente tem um ancestral comum e desse ancestral comum surgiram todos os outros seres vivos a partir de diferentes características. Por exemplo, antigamente só existiam lagartos, ou que seja, e a partir do desenvolvimento de diferentes cadeias, surgiram todos os outros animais. Isso aqui é uma explicação bastante ampla para o que realmente existe, realmente aconteceu, mas é mais ou menos esse pensamento.
que há cerca de 320 milhões de anos, uma espécie semelhante ao pequeno lagarto teria originado as linhagens precursoras das árvores e dos mamíferos. Mas aqui, de 320 milhões de anos, 8,6 milhões de anos, até os últimos milhões de anos. Mas é como eu falei, é uma explicação bem ampla para o que realmente aconteceu. Mas daí se tira-se dois nomes, chamados de anagênese e cladogênese. Uma população de seres vivos de qualquer espécie é constituída por um conjunto de indivíduos que exploram o ambiente e se reproduz. De acordo com a teoria evolucionista, entre os indivíduos de uma população biológica sempre há diferenças morfológicas, bioquímicas e comportamentais, entre as quais algumas favorecem a adaptação em determinado contexto e situação ambiental. Por meio da seleção natural, indivíduos dotados de características mais adaptativas tendem a aumentar em frequência na população, e esta, como um todo, adapta-se cada vez melhor à situação ambiente. À medida que a população coloniza o ambiente, a seleção natural, atuando sobre as variações genéticas disponíveis, leva ao aparecimento de novas características. Em outras palavras, no processo adaptativo, as características dos indivíduos de uma população modificam-se gradativamente no decorrer do tempo, levando-a a tornar-se cada vez mais distinta da original. A transformação evolutiva de nenhuma linhagem de seres vivos ao longo do tempo é o que se denomina anagênese. Então, a transformação evolutiva de uma linhagem de seres vivos é chamado de anagênese, que significa aná, movimento de baixo para cima, origem. Então, é uma modificação filética. Em determinados estágios da evolução de uma espécie, grupos populacionais podem se isolar um dos outros e, modificando-se de forma independente, originar novas espécies. O evento evolutivo que duas populações se separam territorialmente e se diferenciam em suas novas espécies é denominado cladogênese, que significa ramo, origem. Então, enquanto a anagênese é uma diferença incomum em uma determinada população, por exemplo, em todos os cachorros aconteceu uma determinada mudança. Então, eu tenho um movimento de baixo para cima, do início ao fim da origem, chamada de anagênese. Agora, se apenas alguns cachorros têm alguma característica por conta do ambiente que eles vivem e outros cachorros não têm mais essa característica, é chamado de cladogênese. Aqui é um exemplo de anagênese e cladogênese, quando uma espécie ancestral se modifica juntamente com todas as espécies, até que há uma mudança territorial em que ocorre a cladogênese, onde algumas dessas borboletas escurecem a sua coloração e outras enclarecem a sua coloração, né? Fica mais claro e fica mais escuro dependendo do ambiente. Anagênese, cladogênese. Daí vem um conceito de especiação, que é a diferença entre espécies da mesma espécie. Nós tínhamos um ancestral comum com uma espécie incomum, que por meio de cladogênese se separou e viraram espécies diferentes por possuírem características diferentes. Esse conceito tipológico de espécie apresenta uma grave limitação. Uma pergunta que se faz é: qual é o grau mínimo de semelhança entre dois organismos para que eles possam ser considerados da mesma espécie? Por exemplo, será que entre um cão pastor e um lobo há semelhanças suficientes grandes para classificá-los na mesma espécie? Em 1942, Mayr propôs uma definição de espécie utilizada até hoje, apesar de também apresentar limitações. Nessa definição, espécie é um grupo de populações cujos indivíduos são capazes de cruzar entre si e produzir descendentes férteis em condições naturais, estando reprodutivamente isolados de indivíduos de outras espécies. O aspecto fundamental do conceito de Mayr não é a morfologia, e sim a capacidade de haver cruzamentos e, a partir desses cruzamentos, existir um indivíduo que possa se reproduzir. Uma das limitações desse conceito é não se aplicar a seres que se reproduzem assexuadamente, como bactérias e vírus. Embora esses seres possam apresentar processos de mistura de materiais genéticos, eles não têm reprodução sexuada como organismos eucarióticos, o que elimina a questão da individualização e reprodução individualizada em um determinado ambiente com organismos férteis, considerando que bactérias e vírus, como os seres vivos, eles não precisam de um parceiro para se reproduzir. A formação de novas espécies, fenômeno denominado especiação, é de acordo com a linha de pensamento predominante quando surgem normalmente por cladogênese novas espécies a partir do isolamento geográfico.
Nesse estágio também de isolamento geográfico, existe o denominado isolamento reprodutivo, em que aquelas espécies vão cruzar com espécies do seu próprio território que também possuem modificações. Então, aí começa o processo de especiação, onde uma espécie que existia num ambiente característico apenas de todo um grupo, se diferenciou do isolamento geográfico, mudando suas características físicas e talvez morfológicas, dando exemplos de diferentes espécies desse modo, ocorrendo o processo de especiação, que é a modificação no nome de espécie conforme o ambiente por meio do isolamento reprodutivo. O modo de especiação que descrevemos admite que o isolamento geográfico é um fator primordial do processo de especiação. Por isso, costuma ser denominado especiação alopátrica, que é quando tem a diferença do lugar de nascimento. E também existe a necessidade de não haver isolamento geográfico, denominado especiação simpátrica, que mesmo juntos ocorre diferenciação. Aqui eu tenho, por exemplo, os organismos diferentes, eu tenho os cinzas e tenho o roxo, e uma separação geográfica de dois grupos. E aqui eu tenho o marronzinho e o roxo. E tem uma diversificação genética com azulzinhos, surgem duas novas espécies, isolamento reprodutivo, isolamento geográfico, diversificação genética. É uma representação esquemática do modelo clássico, onde o isolamento geográfico bloqueia o fluxo de genes e todo mundo fica de uma maneira só, porque aí eu tenho que a reprodução, o cruzamento vai ser entre os indivíduos daquela localidade até todos ficarem completamente iguais. Aí a gente também tem outro exemplo que entra nessa divisão, é que às vezes não tem uma especiação direta e sim uma subespeciação, que é as subespécies ou também denominadas raças. Por exemplo, aqui eu tenho 3 cães, eu tenho o cão doméstico, o lobo selvagem e o lobo selvagem da Alasca. O nome dessa espécie é Canis lupus, o nome dessa é Canis lupus e o nome dessa é Canis lupus. Mas aí eu tenho uma subespécie. Por quê? Porque eles são da mesma espécie, mas com pequenas características diferentes. Então foi criada uma subespécie. Esse é o Canis lupus familiares, esse é o Canis lupus lupus e esse é o Canis lupus ligone. É uma subespécie para os Canis lupus, que já é uma espécie. Também tem o tipo de isolamento reprodutivo, em que aqui eu tenho leões e tigres pertencentes ao mesmo gênero, que é o gênero Panthera, mas com espécies distintas. Apesar disso, eles podem se cruzar em cativeiro e ter organismos férteis ou de um lado ou de outro. Por isso que surgiu essa diversificação, que foi quando o leão ele cruzou com a tigresa e teve um libre, que é um híbrido do cruzamento deles dois. Então, eu tenho um leão que se chama Panthera leo, eu tenho a tigresa, que é a Panthera tigris, e o cruzamento do Panthera leo com Panthera tigris, eu tive um híbrido, que foi o organismo criado em zoológico, cruzamento do Panthera leo com a Panthera tigris. Aqui, outro exemplo de cruzamento com esterilidade, que não surge um organismo fértil, é o cruzamento de um cavalo com uma égua. E aí a gente vai ter que entre o cruzamento de um cavalo e um jumento, uma jumenta, no caso uma égua e um jumento, eu vou ter a mula ou o burro. Que aí o burro, a mula ou o burro, eles são inférteis, eles não conseguem cruzar entre si para ter um filhote. Não existe isso, burro com mula não dá filhote, eles são inférteis, certo? Agora vocês vão responder a atividade final, que aí eu já passei para vocês do vídeo anterior à atividade até a questão 19, e agora vocês vão responder da questão 20 até a questão 25. É uma atividade mais curtinha. Então, respondam. Aqui embaixo está o link da atividade. Também vou liberar lá no Microsoft Teams, como das últimas vezes. Certo? Então, tchau e até a próxima aula com a nossa videochamada também.